Acho que eu vou usar assim. Bom dia, gente. Então, nessa palestra eu vou estar propondo, talvez até como um jogo intelectual, um ensaio intelectual, uma interpretação dessa obra de Franz Kafka, O Processo, como se ela fosse o retrato de uma mente paranoide. Então eu vou estar tentando contextualizar rapidamente quem foi Franz Kafka, em que período ele viveu, onde ele viveu, em que contexto a gente situa a sua obra literária, e em seguida eu vou estar propondo alguma análise, alguns tópicos que eu percebo nessa novela, e em seguida a gente vai falar sobre o delírio, tá? Então, como eu expliquei, nós vamos contextualizar a obra de Kafka, vou falar do termo kafkiano, alguns aspectos literários da novela O Processo, vou falar também aqui da percepção espacial e de sintomas de dissociação associados à percepção espacial, vou falar um pouco da fenomenologia do delírio e, em seguida, fazer um link entre a fenomenologia e uma proposta neurobiológica de que o delírio esteja associado a um disparo dopaminérgico caótico da área tegmental ventral, que leva a uma atribuição de saliência a estímulos irrelevantes. Então vamos começar. Então, quem foi Franz Kafka? Então, Franz Kafka foi um escritor tcheco. Como vocês podem ver, ele viveu apenas 40 anos. Ele foi um escritor judeu, morou a maior parte da sua vida em Praga, mas ele pertencia ao grupo de pessoas, ao grupo étnico que falava predominantemente alemão. Então ele falava as duas línguas, mas ele escreveu em alemão. Então, na realidade, ele é um escritor da literatura alemã. Ele sempre foi solteiro, ele nunca se casou, ele viveu a maior parte do tempo no apartamento com os seus pais, que eram comerciantes bem-sucedidos no centro de Praga. Ele, entretanto, não tinha esse talento para o comércio nem para as coisas práticas. Ele era um intelectual, ele estudou direito, trabalhou grande parte do tempo no Instituto de Seguros de Acidentes, quer dizer, ele era um funcionário público, mas todo o tempo que ele tinha livre, ele se dedicava à literatura ou a encontros intelectuais com seus amigos, além de diversos romances que ele teve. E ele era também, coisa que poucos sabem, ele era uma pessoa ele praticava muito esporte, ele era bastante ativo nessa parte também. Como eu disse, ele nunca se casou, embora tenha vivido sim diversos romances. Em 1917, ele recebe o diagnóstico de tuberculose, um diagnóstico que ele nem leva tão a sério. A partir daí, ele vai fazendo algumas pausas no trabalho para fazer alguns retiros, eles chamam de cur, né? Alguns retiros em balneários, em sanatórios. Em 1918, ele acaba recebendo pensão por invalidez, ele sai do trabalho, e em 1924 ele finalmente falece devido a uma tuberculose laríngea. Na época ele estava morando junto com a sua última amante, que foi Dora Diamant. Foi a única mulher com quem ele realmente morou. Eles moraram cerca de 6 meses a 1 ano em Berlim, sozinhos, tiveram um apartamento lá, mas infelizmente ele foi ficando cada vez mais doente, a tuberculose foi para laringe, ele não conseguia mais deglutir, ele não conseguia mais falar e tinha dores terríveis. Então foi uma morte assim muito triste. Só como curiosidade aqui, essa rua, a Alchemistengasse, ela é uma ruazinha, né? E aqui essa casa azul é um museu, porque foi
uma casa que ele alugou durante um período, aqui em 1916 e 17, para poder se retirar do barulho do apartamento, ou seja, do que fosse, para poder se retirar para escrever. Então hoje é um museu. Só salientando também a figura de Max Brod, ele foi talvez o maior amigo de Kafka, um grande amigo, um intelectual também judeu. Introduziu Kafka a esse círculo intelectual da época, de escritores, de atores e dramaturgos e tudo mais, críticos literários. E quando Kafka sabia que ia morrer, ele entrega os seus manuscritos a esse amigo, dizendo: por favor, queime tudo. Kafka já tinha publicado algumas coisas em vida, mas as grandes obras que o tornaram conhecido e venerado no século XX são obras de publicação póstuma, dentre elas O Processo e O Castelo. E ele é publicação póstuma justamente porque ele entrega para o amigo e diz: eu quero que você queime tudo. Ele escreve isso numa carta, isso está documentado, mas o amigo não obedece. Então o amigo transforma todo esse manuscrito, que na realidade era um manuscrito todo embaralhado, quer dizer, não era um livro prontinho, certinho, era um manuscrito com riscos, com rabiscos, com página cortada, com página virada, e ele lida com todo esse material e edita a obra de Kafka depois. Ele salva com isso todo toda essa obra, né? Todo esse conjunto literário. E o que eu quero destacar é que na realidade ele salva a obra de Kafka duas vezes. Uma vez é quando ele se nega a obedecer a esse testamento, e numa segunda vez é quando, durante o período nazista, ele era judeu, estava em Praga. Durante o período nazista, Max Brod consegue fugir para Tel Aviv junto com a obra, salvando essa obra. E isso deu, se alguém quiser entrar na internet, existe até documentário sobre isso, do grande problema que depois isso foi gerando ao longo das décadas, porque Max Brod entregou, quando faleceu, todos esses manuscritos para sua secretária particular. Essa secretária, por sua vez, entregou para suas filhas. E as filhas que moravam e que moram em Israel, talvez agora tenha falecido, essas filhas não queriam entregar para ninguém. E Praga queria porque, afinal de contas, ele era tcheco, mas a Alemanha, porque, afinal de contas, ele escreveu em alemão, mas Israel, porque, afinal de contas, ele era um escritor judeu, e assim por diante. Me parece que essa causa foi vencida agora, tipo há 2 anos atrás, no Tribunal de Israel, e hoje os manuscritos de Kafka são acessíveis, porque eles pertencem ao governo de Israel, estão sob guarda do governo de Israel e não como propriedade privada dessa filha, dessa secretária. E isso tem uma importância muito grande para as pesquisas sobre Kafka, porque agora finalmente as pessoas vão poder ver o que ele realmente escreveu em termos de manuscrito. Não todos, o processo já estava como manuscrito, já era acessível, mas alguns outros manuscritos, algumas cartas que ele escreveu, partes do diário, vão apenas ser acessíveis à pesquisa agora. Bem, ele pertence, a gente fala que a gente tenta situar Kafka dentro desse movimento do expressionismo, embora Kafka não seja situável, no sentido de ele poder ser delineado por um movimento. Mas, de qualquer forma, nessa primeira metade do século XX, a gente teve um movimento que abrangeu a música, a literatura, a pintura, o teatro, que é o expressionismo. Ele se caracteriza por um pessimismo muito grande em relação ao desenvolvimento tecnológico, que na época, então a gente tem que imaginar a origem do telefone, a origem do cinema, a eletricidade, os bondes, enfim, todo esse desenvolvimento tecnológico que era obviamente visto com grande otimismo, a gente está até na época do Titanic também, então dá para a gente imaginar como que a Europa estava se sentindo, a época antes da Primeira Guerra Mundial. Mas o expressionismo vê tudo isso com pessimismo e entende até esse desenvolvimento como sendo alienante, alienador e opressivo. As obras expressionistas trazem pessoas marginalizadas,
e as percepções de mundo, a perspectiva dessas pessoas, pessoas doentes, pessoas enlouquecidas, as metáforas expressionistas da noite, o negro, o frio, o caos, a tempestade, pessoas doentes, pessoas cometendo suicídio, pessoas ensandecidas, e a metáfora do labirinto. Então, como sendo a busca de uma saída, né? Você não conseguir encontrar a saída. Então ele é um movimento que traz muito, onde a arte traz muito não um retrato externo, mas muito um retrato interno. Mesmo, por exemplo, quando você fala de Van Gogh, mesmo retratando uma paisagem externa, o retrato não é realista, ele revela muito mais sobre as emoções, sobre o mundo interno do pintor. Aqui, por exemplo, um filme que a gente assistiu no Neurosessão, O Gabinete do Dr. Caligari, um filme de 1920, que faz parte do expressionismo, como do expressionismo do cinema alemão. Então eram filmes assim, aquele filme do Nosferatu também é parte do expressionismo alemão. Você vê esses ambientes, essa perspectiva grotesca, um pouco gótica, amedrontadora, extremamente subjetiva, perturbadora, não é? E o Gabinete do Dr. Caligari lida também com o tema da loucura, bastante com o tema da loucura e da alienação. Então isso é para situar um pouquinho quem foi Kafka, em que época ele viveu, como que estava o clima, a atmosfera na Europa nesse período e como então a sua obra foi gerada, em que solo ela nasceu. A obra de Kafka, no entanto, é extremamente singular. Não existe nenhum escritor que se assemelhe ou que traga as emoções e as percepções da forma como Kafka traz nas suas novelas. Ele tem uma combinação de elementos que causam uma perturbação no leitor ao mesmo tempo que o instigam, isso de uma forma muito singular. Tão singular e tão característica que gerou um termo. Então, às vezes eu falo assim, eu estava numa situação kafkiana, esse quarto é kafkiano, um filme kafkiano, não é? Então, o escritor acabou se tornando um adjetivo, kafkaesque em inglês ou em alemão. O que seria isso, né? Então, aqui o biógrafo de Kafka, eu vou ler aqui para vocês como é que ele descreve o que seria kafkaesque. Então, na maioria das vezes as pessoas usam esse termo para se referir a algo absurdo e estranho. Geralmente se trata de relações de poder nas quais os que ocupam a última instância, o centro do poder, são desconhecidos, obscuros. Então surge a sensação do kafkiano. Nos romances de Kafka, o cume da pirâmide permanece invisível. Na nossa sociedade, apesar da aparente transparência, ninguém sabe ao certo como as coisas andam nas últimas instâncias. Nem sequer nós sabemos se existe este tal centro de poder. Apenas tomamos conhecimento das instâncias intermediárias e mediadoras. Exatamente assim é no processo. Então existe um poder que rege tudo, que está em toda parte, que manipula tudo, mas ao qual você não tem acesso. Então kafkiano é aquela situação onde você está numa coisa absurda, uma coisa que causa estranheza, uma coisa que você não consegue entender e você também não sabe como reagir. Parece que as outras pessoas sabem e entendem as regras, mas você não entende. Você está num jogo cujas regras você não conhece e por isso você não sabe que estratégia tomar. É relacionado a uma situação de medo, de ameaça, de não ter saída, de não encontrar solução. Uma sensação de não conseguir escapar. Então agora eu vou
apenas fazer alguns apontamentos sobre alguns dos vários aspectos dessa novela que chamam a atenção e que podem ser discutidos depois. Então, o início é súbito. Como vocês viram no filme, e a gente vê isso no romance também, não existe uma descrição de quem é realmente Joseph K., como que personalidade ele tem, qual é a sua biografia, qual é o seu passado. Ele é descrito de uma forma muito sucinta, é como se ele fosse um homem sem qualidades, um homem sem perfil, não é? Isso é uma coisa que chama atenção e que talvez até propicie, faz com que qualquer um possa se identificar com ele. É como se fosse, isso permite uma generalização. A personagem anônima, sem passado, sem perfil psicológico. Outra coisa é que a condenação aparentemente não tem motivo. Durante o romance inteiro, ele tenta se defender, ele afirma que é inocente, mas ele não sabe qual é a sua culpa. No primeiro capítulo, os soldados falam, na realidade, a justiça não anda atrás dos culpados, a justiça sempre é atraída pela culpa. A justiça é atraída pela culpa e então ela nos envia como agentes atrás do culpado. Mas quer dizer que a culpa já estaria então nele. A culpa já está inerente, sem que ele tenha feito nada. Isso levou a algumas interpretações, até mesmo teológicas. Ou seja, tentando, é como se fazendo uma ligação com o pecado original. Sem que você tenha feito nada, você na sua posição, na sua situação de ser, você é culpado, não é? E a condenação é inescapável. Um outro aspecto é que ele é condenado, mas isso não muda a estrutura da sua vida cotidiana, ele continua indo ao banco. É como se houvesse, então, na vida de Joseph K., dois mundos. Existe o mundo do banco e o mundo da pensão, onde ele não sei se ficou claro no filme, mas ele é um funcionário de alto nível. Ele é um funcionário, ele é a terceira pessoa mais importante do banco. Então, existe essa realidade convencional, onde ele tem uma posição, ou como se a gente usasse uma linguagem junguiana, ele tem uma persona, ele tem aquilo que ele mostra para as pessoas, mas existe um lado secreto que é o processo. Então, na realidade, ele é um homem condenado. De início, aquilo é um segredo que talvez poucos saibam, mas conforme o romance se desenvolve, esse mundo sombrio, ele acaba tomando conta do outro mundo, do mundo oficial, padronizado, convencional. Então, existem momentos no romance onde, por exemplo, o funcionário do banco já estava sabendo que ele era um homem condenado, o tio dele também ficou sabendo que ele era um homem condenado, um cliente do banco, tem uma outra cena onde um cliente do banco aparece e fala, o senhor é um homem processado, não é mesmo? Então, as pessoas, aquele mundo, esse mundo sombrio, esse mundo oculto, ele vai corroendo e penetrando no outro. As relações de poder. Então, as relações de poder entre Joseph K. e o advogado, entre Joseph K. e os juízes, o tempo todo, as relações de poder do Titorelli, que papel ele ocupa, é como se as pessoas não importassem tanto nas suas características individuais, mas o que importa é a posição que ele está ocupando. Você ocupa o papel, a posição de pintor, não importa tanto quem você seja, você é o pintor. Então, enquanto pintor, você tem acesso a tais informações, ou você tem o direito de fazer isso ou aquilo, mas se restringe a tal coisa. É como se fossem peças de um jogo, não é? Não importam as características individuais, mas são as peças do jogo. E existe uma trama, um enredo, um labirinto de poder, de relações de poder e de dominação, nos quais a gente se perde. Ele se perde e o leitor se perde também. As mulheres, vocês veem que muitas vezes a cena é um pouco interrompida na sua lógica, porque entra um aspecto erótico. Ele está, por exemplo, discutindo na sala da audiência, ele está se defendendo, ele está discutindo com o juiz e de repente aparece um casal
se pegando, né? Aparece um casal. Ou ele está esperando a Frau Bürstner, está esperando a Fräulein Bürstner no quarto para explicar por que o quarto dela tinha sido bagunçado. E de repente aparece também um clima erótico. É como se o erotismo de repente invadisse um pouco a situação e tirasse o rumo lógico que as coisas aparentemente estavam tomando. Mas é interessante notar também que essas mulheres, elas são sempre elementos que aparecem. É como se a sexualidade fosse também uma moeda de troca. As mulheres, e tanto a Lene como a Fräulein Bürstner, como as outras mulheres, elas têm um pouco assim, eu vou te ajudar, porque elas têm acesso a elementos de poder, ou elas têm acesso a informações através da sua sexualidade. Então é como se a sexualidade fosse parte desse jogo de conseguir ter relações e manter determinadas posições através dessas relações com homens poderosos. Então, por exemplo, a Lene, a criada, tem uma relação com um homem poderoso que é o advogado. A Fräulein Bürstner, ela vai entrar agora no escritório e vai começar a trabalhar para um advogado, então ela vai começar a entender de direito. A mulher, que era a mulher do porteiro ali da justiça, ela meio que se prostitui com o juiz e com o estudante, mas com isso ela tem poder também, ela teria aparentemente algum poder para influenciar no caso de Kafka. Então, essa relação entre sexualidade e poder. Uma coisa interessante na obra é que assim, é tudo muito absurdo, né? Então a gente fica o tempo todo meio perplexo e com uma dificuldade de orientação. Na realidade, o que eu devo pensar, como eu devo julgar? A gente parece que precisa rever o nosso julgamento o tempo todo. O tempo todo você monta um esquema que vai fazer com que você possa prever então algumas coisas. Ah tá, agora eu entendi o enredo. Não, de repente muda tudo, é uma outra regra, uma outra coisa que você não sabia. Parece que camadas vão sendo descortinadas e você precisa revisar toda a tua percepção de realidade de novo. Existe alguma comparação dessa novela com um sonho, como a trama de um sonho, porque ela contém esse aspecto do absurdo, que é o que acontece nos nossos sonhos. Para mim, particularmente, não é muito sonho, eu não tenho a sensação de sonho quando eu leio o livro, talvez assistindo ao filme, mas quando você lê o livro, a linguagem de Kafka é uma linguagem de jornalista, é uma linguagem quase que científica. Ela é uma linguagem fria e distante. Ele nunca tenta descrever as emoções da personagem Josef K. de forma que o leitor se identifique emocionalmente com a personagem, coitado dele, ou como ele está com medo, ou como ele está desesperado. Não existe esse apelo emocional. Ele descreve como se fosse uma reportagem e a descrição também é extremamente minuciosa do ponto de vista visual. Dizem que Kafka ia muito ao cinema e que ele era muito influenciado pelo cinema. E os filmes dele, as histórias dele são nesse sentido boas de serem transformadas em filme, porque ele retrata como uma câmera. Ele retrata as cenas como uma câmera, vendo friamente e reportando todos os detalhes. Ora, isso torna a história ainda mais perturbadora e mais estranha, porque falta a estranheza do Josef K. Ele deveria estranhar mais e ficar mais agitado e não acreditar naquilo que está acontecendo, mas parece que ele acredita e participa. Quando aquilo é descrito com tanta minúcia, o leitor fala, bem, então deve ser verdade. Aquilo que é descrito com uma riqueza de detalhes faz com que você tenha a tendência a dar mais crédito àquilo, porque afinal de contas, está tão bem descrito. Só que você dá crédito ao absurdo. Então isso cria esse conflito no leitor. O discurso dele, além dessa descrição minuciosa, o discurso também sempre é muito lógico.
Isso não fica tão claro no filme, isso fica mais claro na novela. Quando eu falo um discurso lógico, ele é um discurso de advogado. Existem muitos diálogos nos textos de Kafka, isso aparece no Processo, mas aparece também, por exemplo, no Castelo, longas conversas, longos debates entre as pessoas, onde um determinado ponto é desdobrado em todos os seus aspectos lógicos, numa conexão aparentemente muito cuidadosa e muito coerente, muito lógica, só que também absurda. Isso também deixa o leitor ainda mais confundido. Outra característica é o que eles chamam de Reflektorfigur, esse é um termo alemão, mas o que seria isso? A forma que ele usa é a posição do narrador. Normalmente nós temos dois tipos de narrador num romance. A gente tem o narrador em primeira pessoa, que é um narrador subjetivo, que só tem acesso, que tem acesso apenas às suas, obviamente, às suas próprias percepções. Então eu conto o que aconteceu comigo, como foi, onde eu estava, o que eu senti, e por que momento eu passei, como as pessoas reagiram a mim, etc. Então o leitor, ao ler isso, ele só tem acesso à minha perspectiva, mas sou eu contando dos meus sentimentos. Um outro tipo clássico de narrativa é em terceira pessoa, que seria, por exemplo, Machado de Assis. Você tem um narrador que é onipresente, ele tem acesso às percepções de todas as personagens. A gente sabe que isso realisticamente não é possível, mas a gente compra a história e quer acreditar nela. Então a gente aceita que exista esse narrador impessoal que tem acesso ao sentimento da figura A, da figura B, da figura C, ele sabe as intenções, ele sabe o que todo mundo imaginou e ele tem a visão geral da obra. O que o Kafka faz é assim, ele descreve em terceira pessoa, então aparentemente ele seria esse narrador do tipo machadiano, mas ele não é, porque ele só descreve em monoperspectivismo, você só tem acesso à visão de Joseph K. Sempre você acompanha, é como se tivesse uma câmera, você só acompanha o que ele está vendo, você acompanha como as pessoas se dirigem a ele, como as pessoas falam com ele, mas sempre retratando apenas a perspectiva dele. Isso faz com que você, como leitor, não tenha outra opção, você caminha com ele. E se ele está perdido e alienado, você também está perdido e alienado. Se ele recebe informações que o confundem, você, como leitor, também fica confuso. Mas é estranho, porque aquilo não está sendo narrado em primeira pessoa. Então, é narrado em terceira pessoa, ele fez isso, ele fez aquilo, ele foi lá, só que você o acompanha apenas a ele. Então, isso causa, além de limitar o leitor a ter apenas essa perspectiva, isso causa uma impressão de dissociação. É como se alguém estivesse falando de si mesmo em terceira pessoa. Então, ao invés de eu falar, eu, Elizabeth, estou dando uma palestra e estou me sentindo muito bem, ela caminhava e entrou no palco. Do palco ela viu todas as pessoas olhando para ela. E ela então iniciou, quer dizer, você descreve, ao invés de eu falar de mim, eu falo de mim em terceira pessoa. É como se eu me dissociasse de mim mesma e me dissociasse das minhas emoções. Então isso também é uma coisa muito estranha quando você lê. Aqui a falta de resposta emocional diante do inconcebível, isso também é uma coisa que deixa o leitor perturbado, porque coisas absurdas acontecem e cada vez mais absurdas e inaceitáveis, no sentido de você falar, para tudo que eu quero descer, eu não acredito nisso. Não, é como se Joseph K. continuasse agindo e tentando usar as suas estratégias lógicas diante de uma situação totalmente absurda. Ele tenta usar, no romance isso é descrito, que ele começa a raciocinar como ele deve elaborar a sua própria defesa e talvez dispensar o advogado, e que para elaborar essa defesa ele vai usar os mesmos recursos estratégicos que ele usa quando ele tenta defender uma causa no banco e ganhar um cliente. Mas na realidade essa situação é totalmente oposta, quer dizer, você tentar, onde é que está a percepção de absurdo de Joseph K. Então, assim, o leitor só tem Joseph K. para se basear, ele só tem a perspectiva de Joseph K., mas ele não consegue se identificar com ele.
Nas histórias de Kafka, esse aspecto de duplo aparece muito, que é uma coisa que remete à dissociação. É como se eu tivesse um outro lado meu que eu não reconheço e com o qual eu não me identifico. Isso aparece também no processo, por exemplo, no capítulo final, onde ele já espera os seus executores e na realidade ele é executado, e ele tem em vários momentos a possibilidade de escapar, mas ele propositadamente acompanha os seus executores e os leva até a pedreira onde ele finalmente é executado. Mas existe, eu não vou analisar isso agora, mas fica muito claro nesse último capítulo, por exemplo, que existem dois caminhos e que existem dois lados dentro dele. Ambivalência é quando você tem duas respostas opostas a uma mesma situação. E isso é uma característica básica da esquizofrenia. Então isso muitas vezes vai aparecer na esquizofrenia. Todos nós temos muitas vezes sentimentos ambivalentes, mas em algumas situações isso fica muito mais evidente. Kafka descreve, por exemplo, a ambivalência de Kafka do ponto de vista pessoal, como pessoa, ele como homem. Ele escreve, tem um trecho de carta a Felice, que foi sua noiva 2 vezes, foi sua namorada durante uns 5, 6 anos. Ele escreve assim: nunca 2 homens lutaram tanto por uma mulher, em nenhum conto de fadas, em nenhum romance, em nenhum mito. Nunca 2 homens lutaram tanto por uma mulher como os 2 homens em mim lutam por você. Porque eram 2 homens nessa batalha, se ele deveria se casar ou não, se ele deveria, enfim, era essa ambivalência dele. Ele tem um outro trecho nos aforismos que ele escreve, onde ele diz mais ou menos assim: ele está em uma, na realidade ele na realidade está numa prisão, mas na realidade essa prisão, ela é tão, as grades da prisão, elas são tão separadas umas das outras, que ele poderia sair de lá livremente, mas na realidade ele não sai. Eu não estou traduzindo literalmente, é uma coisa assim bem aproximada, mas isso também é um exemplo de ambivalência, porque na realidade ele poderia sair, mas quem está se mantendo preso é ele, quem não sai é ele. É ele mesmo que se aprisiona. Então, essa ideia de 2 em um só, essa ideia da ambivalência é algo que também pode ser percebido no romance. Como eu falei aqui da resposta do leitor, isso eu já tinha falado, que na palestra de quinta-feira sobre autismo, a gente falou da teoria da mente. Então, a teoria da mente é a teoria que eu faço sobre o que possa estar passando na sua mente. E eu consigo entender as suas intenções, os seus sentimentos, as suas emoções e mais ou menos consigo prever as suas reações. Justamente por isso que às vezes a gente mente, para não falar a verdade, porque eu acho que a verdade vai te deixar chateado, vai te deixar desiludido, vai te deixar com raiva. E trazendo agora isso no contexto dessa discussão, quando você vê Kafka, quando você vê as reações de Joseph K., elas não condizem com a teoria da mente que a gente tem. E isso causa então também esse estranhamento, quer dizer, as reações que ele tem diante das situações não são reações que a maioria de nós teria, não são, então a gente também não consegue criar um vínculo empático com ele, porque ele também nos surpreende e nos perturba o tempo todo. Uma outra coisa que eu queria mencionar são os espaços. Então esse é um quadro de Max Escher e ele lembra, a gente poderia chamar que essa é uma imagem kafkiana, porque ela também é uma imagem sem saída, fechada em si mesma, que cria uma sensação de perplexidade, de não compreensão do que está acontecendo. Existem, entrando agora na parte neurológica, existem alguns estudos que mostram que os pacientes, quando eles têm vertigem, ou se você estimular, vocês tiveram ontem uma palestra, né, sobre vertigem, se você estimular o ouvido interno e a pessoa começar a ficar totalmente tonta, ela pode ter sintomas de despersonalização e de desrealização. Talvez seja por isso que a gente vê graça também de entrar num labirinto, ou de, sei lá, nesses brinquedos que deixam a gente se sentindo meio mal, porque eles mudam a nossa percepção de realidade. A percepção que eu tenho de realidade vai depender de uma integração
que eu vou fazer no meu cérebro das diferentes informações sensoriais. Então, quando eu crio a realidade do que está acontecendo comigo agora, ela é baseada nas informações de visão, nas informações de audição, nas informações proprioceptivas e também nas minhas informações de equilíbrio. Por exemplo, se eu estivesse pisando aqui desse jeito, mas estivesse sentindo que eu estou, por exemplo, na posição horizontal, isso iria causar um estranhamento nas minhas integrações, porque não é o que eu espero. Normalmente, quando eu me sinto pisando assim, eu sei que eu estou na posição horizontal. Eu crio uma previsibilidade. O mundo para mim se torna previsível e com isso eu consigo me orientar meu comportamento e tomar medidas antecipatórias. Não só ajustar meu comportamento ao que está acontecendo, mas eu antecipo as coisas. O tempo todo a gente está antecipando. E a gente antecipa. E por isso a gente já fala, bem, então eu vou me comportar mais ou menos assim, ou se eu vou subir uma escada, eu vou andar mais ou menos assim. Tanto o nosso comportamento social, emocional, quanto o nosso comportamento motor, ele sempre é baseado em componentes de antecipação, de preparo, de programação. E eles dependem da ideia de realidade que eu tenho em mente. Se eu me deparo com coisas que são muito estranhas, porque elas não condizem com a ideia de realidade que eu tinha até então, isso pode causar essa sensação de desrealização. Então, os ambientes do romance, por exemplo, quando ele chega no tribunal de justiça, como aquilo é descrito, é um lugar totalmente labiríntico, é um lugar claustrofóbico. Ou, por exemplo, o ateliê do pintor Titorelli fica do outro lado da cidade. Mas quando ele abre a porta, ele cai na justiça do mesmo jeito. Então, mesmo a estrutura a justiça está em todo lugar, né? Tanto a estrutura arquitetônica dos prédios, como as relações desses prédios entre si, geram desorientação. Desrealização é um sintoma de dissociação que se refere a um estranhamento e a uma perplexidade em relação ao ambiente. Ou seja, eu não tenho a relação de familiaridade. É como se aquilo não fosse real, o tamanho está estranho, as dimensões estão estranhas, parece que eu não pertenço àquilo. Algo estranho está aqui. O sintoma de despersonalização, ele é essa estranheza comigo mesma. Parece que os meus sentimentos são estranhos, parece que existe um vazio, um oco, parece que eu não sou parte de mim, ou parece que eu não sou eu mesma, existe esse estranhamento. E o que eu disse então é que a gente sabe que quando as pessoas têm ataques de vertigem, elas podem referir sintomas de desrealização e de despersonalização. Por quê? Porque a vertigem causa essa quebra das integrações sensoriais. Você passa a perceber o mundo de um jeito diferente daquele que você percebe normalmente. Então, os ambientes de Kafka, a forma como ele descreve, a gente não vai sentir vertigem, não chega a tanto. Mas são ambientes vertiginosos e labirínticos e claustrofóbicos e que evocam vagamente essas sensações. Aqui entrando então mais diretamente na proposta dessa palestra, que é interpretar a obra como sendo talvez a experiência de uma mente delirante. Então, o que seria o delírio? O delírio, ele é uma crença, ele é sempre um sintoma patológico, um sintoma doente, ele é uma crença inabalável, então ele se caracteriza por ser uma crença inabalável, significa que essa crença não se modifica, ela não se deixa modular por evidências, por argumentos lógicos, essa crença persiste, por mais absurda que ela seja. Então eu posso acreditar que eu sou Deus e que mesmo assim eu estou dando aula. De hoje, então não há dúvidas de que se encontra uma grande organização em atividade. Uma organização que não apenas emprega guardas corruptos, inspetores e juízes de instrução imbecis, mas também tem ao seu dispor uma hierarquia judiciária de um nível elevado, aliás, do mais elevado nível, com seu indispensável e numeroso séquito de empregados, funcionários policiais e outros auxiliares, talvez até carrascos, e não estremeço ao pronunciar esta palavra. E qual o sentido dessa grande organização, senhores?
prender inocentes e mover-lhes processos sem razão. Então, esse, quer dizer, é claramente um discurso de perseguição. Entrando agora um pouquinho na fenomenologia do delírio, os psiquiatras que observavam os pacientes na história natural da esquizofrenia antes do advento dos neurolépticos, eles percebiam que antes de o paciente manifestar claramente o delírio paranoide, que é a crença montada e estruturada, quem está me perseguindo, por que está me perseguindo, etc., as pessoas tinham um período que era de humor delirante. O que seria esse humor delirante? É um sentimento de estranheza, algo de suspeito no ar. Tudo parece ganhar um novo significado. O ambiente está de algum modo diferente. E esse humor delirante pode ser intolerável. Então essa é uma observação de Karl Jaspers, que foi, na realidade, um filósofo, psicólogo, mas que escreveu um dos grandes tratados de psicopatologia que é lido até hoje. Esse humor delirante, ele tem um componente espacial, que é o que eu falei para vocês, a desrealização, a estranheza na percepção do ambiente. Existe um componente temporal, que é um sentimento de apreensão em relação ao futuro. Existe algo de ameaçador ou de muito importante que está para acontecer. E existe um componente afetivo, que é a ansiedade, essa expectativa angustiante. O que foi cunhado como apófane, que é revelação, que é um termo grego que significa revelação, esse termo foi cunhado por Klaus Conrad, baseado nas observações de Karl Jaspers. O que seria isso? Apofania seria o momento onde, de repente, o paciente sai do humor delirante, onde ele está suspeitando que tem algo estranho no ar, e cristaliza a crença delirante. É o momento ahá. Agora eu entendi por que tudo estava desse jeito. Agora tudo faz sentido. Só que quando ele diz agora tudo faz sentido, na realidade é a crença delirante. Aí a gente fala, mas como que será que tudo isso acontece? Como será que isso surge? Por que de repente isso acontece? Então existem várias teorias e a resposta é que isso na realidade não está entendido e não está esclarecido. Mas uma teoria interessante e que tem algum respaldo científico seria propor que o delírio na realidade é uma tentativa da nossa mente de racionalizar e de dar uma explicação para percepções anormais. Então tudo começaria com a minha percepção. Eu começo a ter uma percepção de estranheza e eu crio finalmente, quando essa estranheza já está tão intolerável, eu crio finalmente uma justificativa para explicar por que a minha percepção está assim. Então, o que seria, a ideia seria que por alterações cerebrais que eu vou explicar, você começa a atribuir saliência a estímulos irrelevantes, coisas que normalmente para as quais nós não atentamos, coisas irrelevantes que normalmente passam despercebidas, começam a se destacar na minha mente, começam a ocupar um espaço na minha mente, a ganhar saliência. E isso desconstrói e abala a imagem que eu tenho de realidade. E isso causa muita ansiedade, causa medo e exige uma explicação. E essa explicação seria o delírio. Então aqui a gente precisa começar a entender como é que o nosso cérebro atribui saliência aos estímulos. Que processo é esse no nosso cérebro que faz com que eu tenha a habilidade de inibir estímulos irrelevantes? Por exemplo, para eu me concentrar agora nessa palestra que eu tenho que dar para vocês, eu não posso ficar prestando atenção na cor do sapato de cada pessoa, ou se a mão da pessoa, se ela está com a mão direita, ou se é a mão esquerda que ela está passando no cabelo, ou, enfim, tem vários estímulos aqui que não vão, que o meu cérebro, eles adentram
o meu córtex visual, mas eles não adentram a minha consciência, porque eles são filtrados, eles são selecionados e inibidos. Então essa é uma capacidade normal e altamente necessária. Então vamos entender isso daqui. Isso tem a ver com a teoria dopaminérgica dos transtornos psicóticos. Trazendo primeiramente algumas evidências dessa teoria dopaminérgica. Então, uma evidência que a apoia é o fato de que os medicamentos que bloqueiam os receptores D2, os receptores de dopamina, de fato tratam os sintomas psicóticos, os sintomas positivos da esquizofrenia, dentre eles então os delírios e as alucinações. Outro indício de que essa teoria faz sentido é que os agentes farmacológicos que aumentam a concentração de dopamina na fenda sináptica, como por exemplo anfetamina e cocaína, se associam a sintomas psicóticos. Então a gente sabe que a cocaína pode desencadear um surto psicótico ou sintomas psicóticos, assim como a anfetamina. Uma outra evidência seria que estudos de neuroimagem mostram uma associação entre os sintomas psicóticos e aumento nas concentrações de dopamina extracelular no estriado. Então eles têm formas de medir quanto de dopamina você tem no estriado e eles comparam isso com a avaliação clínica dos sintomas psicóticos. E eles veem que uma coisa se relaciona positivamente com a outra. Também o nível basal de dopamina, que é medido pelo grau de ocupação dos receptores D2, prevê a resposta que os pacientes vão ter à medicação antipsicótica. Então, quanto mais dopamina eles vão ter, mais você vai conseguir bloquear, melhor vai ser a resposta aos antipsicóticos. Então, que a dopamina participa do processo psicótico, isso parece bastante claro. Essa imagem é apenas para definir para vocês essa estrutura aqui, o estriado, sobre a qual eu vou falar, porque eu quero explicar para vocês como é que o nosso cérebro atribui saliência aos estímulos, porque a gente falou que tudo talvez comece com uma atribuição de saliência errada, e para explicar esse caos que isso vira, eu acabo criando delírio. Então, como que o nosso cérebro atribui saliência? Quando eu recebo qualquer tipo de estímulo, um estímulo visual, um estímulo auditivo, ou como eu disse aqui com vocês, a gente sempre, na realidade, a gente sempre está recebendo vários estímulos ao mesmo tempo. Quando alguma coisa se destaca, por exemplo, eu estou aqui, mas de repente aparece uma pessoa com uma roupa totalmente diferente, alguma coisa fora daquilo que eu estava prevendo, isso vai causar um disparo da área tegmental ventral. Como o professor de Peste explicou, a área tegmental ventral ela tem um disparo tônico, quer dizer, o tempo todo aqueles neurônios estão disparando, mas tem alguns neurônios que têm um disparo fásico, que disparam muito apenas quando acontece alguma coisa que eu não estava esperando, e aí aquela coisa ganha destaque. E se dois eventos simultâneos acontecem ao mesmo tempo, eu posso estabelecer uma relação de causa e efeito, e isso é o aprendizado associativo. Por exemplo, eu usei, né, um exemplo importante das drogas, né, eu usei cocaína quando eu estava numa festa no Bar Azul. Então toda vez que, então o meu cérebro associou a cocaína, o prazer que eu tive com a cocaína, que foi uma coisa que se destacou, por isso ativou a área tegmental ventral, porque foi uma experiência diferente das minhas experiências cotidianas, com o Bar Azul. Então todas as vezes que eu passar pelo Bar Azul, eu vou associar imediatamente, formou-se uma sinapses cerebrais que associam o Bar Azul com a cocaína. Isso pode acontecer com experiências negativas também. Então eu fui assaltada no Bar Azul, então quando eu passar pelo Bar Azul eu também vou me lembrar do assalto. Mas isso pode acontecer com coisas, isso faz parte do nosso aprendizado também, faz parte inclusive do condicionamento, daquilo que eles chamam também de recompensa. Nós vamos trabalhar com recompensa. Todas as vezes que você fez tal tarefa, você vai ganhar tal coisa. Então sempre que eu faço a tarefa, eu já estou esperando que eu vá ganhar aquilo. Também, o meu cérebro também fez um link associando uma coisa com a outra. Esse link de juntar dois elementos, e sempre que um elemento aparecer eu rapidamente associo ao outro, e isso modifica o meu comportamento, esse link acontece no estriado. Então ele acontece no caudado, no putamen é mais a parte motora, e também no núcleus accumbens, que é o estriado ventral,
que tem mais a ver com o circuito de recompensa, que são as associações que eu faço entre os estímulos positivos, onde que eles aconteceram, onde que eu tive os estímulos positivos. Então, veja bem, numa pessoa normal, vamos entender o que acontece. Eu tive um estímulo de estímulos sensoriais, então vamos imaginar que foi o simpósio de neurociências e foi servido champanhe. Então eu me lembro que quando eu estiver aqui nesse hall, simpósio de neurociências é champanhe. Isso ativou a minha área tegmental ventral, porque foi uma experiência diferente, eu não estava esperando, queria ver esse coquetel, e teve a música, foi tudo muito bom. Isso causou uma liberação fásica de dopamina, que fez com que eu atribuísse saliência àquela situação. Aquilo vai ser melhor memorizado na minha mente, aquilo vai ficar mais gravado. E isso vai modificar o meu comportamento futuro, que vai ser, por exemplo, de me inscrever de novo no simpósio, ou de quando eu estiver aqui naquele hall, eu vou me lembrar da champanhe, vou ficar com vontade de tomar champanhe, e vou passar em algum lugar e vou comprar. Então eu atribuo saliência, e isso modifica o meu comportamento, que tende a ser um comportamento, o nosso comportamento sempre é de buscar recompensa, seja recompensa imediata ou tardia, e de evitar danos. Ao mesmo tempo, a área tegmental ventral também tem aferências para o estriado. Aqui seria o neoestriado, o estriado ventral, e aqui é o estriado e córtex pré-frontal. E é aqui que eu crio o aprendizado associativo. É aqui que esse aprendizado ele é inconsciente, ele não depende da minha vontade. E aqui então começa uma formação de hábitos. Sempre que eu estiver diante de uma coisa, eu me lembro de outra. Então isso vai fazer com que eu aprenda que essas duas coisas estão juntas. Vamos ver agora como seria na esquizofrenia. Então na esquizofrenia eu tive estímulo sensorial, ativou a área tegmental ventral, mas eu tenho um disparo dopaminérgico caótico e com isso eu atribuo saliência a estímulos irrelevantes. Por exemplo, eu estou vendo que ele está mexendo a perna, aquilo para mim vai ganhar um estímulo irrelevante, aquilo ganha um significado específico. E eu associei que quando ele mexeu a perna, a porta abriu. Então eu faço uma associação aqui, um aprendizado associativo, uma correlação entre coisas que normalmente seriam parte daquilo que passa despercebido, que é daquilo que o meu estriado consegue filtrar, aquilo que nem adentra a minha consciência. Então aquilo adentra e aí o meu comportamento se torna desorganizado, porque eu começo a atribuir importância para coisas que não têm importância e direcionar meu comportamento para isso. Seja fugindo disso, porque aquilo se torna ameaçador. E então aqui também esse disparo dopaminérgico caótico vai fazer com que eu estabeleça uma associação falsa, associação entre ele mexer a perna e a porta ter aberto. Esse link eu formei. E isso começa a fazer, isso vai me causando muita angústia, porque vai fazendo com que eu comece a perceber que o mundo está ficando estranho, que o mundo está ficando diferente. De repente me chama muita atenção o formato daquela cadeira, ou por que aquela bolsa está no chão. Eu vejo um estímulo que o meu cérebro normalmente é capaz de filtrar, mas nessa situação ele não filtra e aquilo ganha uma importância muito grande. Isso vai me gerando uma sensação de estranheza e de perplexidade, que seria o humor delirante. Então esse stage fright, o trema, que na realidade é o humor delirante. Então aqui eu só estou trazendo uma descrição desse psiquiatra dos anos 40, 50. Ele fala o seguinte: o pano de fundo, que seria o perceptual background, ele adquire características completamente novas. Tudo que fica na periferia da atenção, o que está por trás, o que não faz parte do foco normal, se transforma em ameaça potencial. O perceptual background, que permanecia despercebido, toma agora um caráter próprio e particular. Então essa descrição aqui eu estou trazendo para a gente comparar com isso daqui, porque isso daqui é um conceito, é um modelo criado recentemente, nos anos 90, 2000, 2003, e esse daqui é uma descrição dos anos 40. Então,
eu estou tentando criar esse link e mostrar como as coisas se casam. Quer dizer, aqui ele está descrevendo o fenômeno de uma pessoa que começa a prestar atenção e atribuir significados a coisas normalmente despercebidas. E aqui existe um modelo neurobiológico que tenta explicar isso. Obrigada.